Nossas crianças estão sendo ensinadas ou estão sendo destruídas? Olá, amigos. Por que a nossa educação, em vez de preservar a inteligência e as competências da criança, acaba destruindo o que ela traz dentro dela e padroniza seu cérebro para ser mais um papagaio numa sociedade que se chama de seres humanos? Pois é, amigos, não é por falta de ideias, já que sempre surge um pensador, um filósofo ou um educador que percebe, desenvolve e aplica metodologias fantásticas que mudam totalmente essa infeliz realidade. Há pouco tempo eu descobri Aventino Agostini, lá no Rio Grande do Sul, agora, um desses pensadores. Foi assim que, desde a Grécia Antiga, podemos observar as formas totalmente opostas nas metodologias educacionais em Atenas e Esparta, e os seus resultados. Em Esparta, uma educação coletiva, impessoal, realizada pelo Estado, sem participação da família, sem qualquer vínculo afetivo, criava guerreiros. Guerreiros. Embora muitas inteligências brilhantes surgissem nesse meio, a massa era apenas obediente, seguidora fiel de todas as ordens dos seus chefes. Afinal, essa qualidade é a necessária para que as estratégias e táticas de guerra, essas elaboradas pelos seres pensantes, resultem na vitória em campo de batalha. Já em Atenas, num processo de educação individualizada, cada criança era analisada pelo preceptor para que fossem identificadas as suas potencialidades, as suas competências, e a partir daí era planejado e executado todo o seu processo de aprendizagem. Em Atenas, então, se preservava toda a inteligência nascida com a criança, parte dela vindo do mundo inteligível, segundo Platão, ou da cultura dos antepassados, segundo Aristóteles. Essa preservação da inteligência nata permitia que suas competências aflorassem e ela pudesse vir a ser alguém que certamente vai fazer a diferença no mundo. Já em Esparta, entretanto, o processo coletivo e impessoal padronizava as mentes, uma espécie de lavagem cerebral. Nessa padronização, alcançava pensamentos, atitudes, comportamentos, e sempre estimulada por meio de estratégias de criação de entusiasmos, muitas vezes contrariando a dimensão consciente de alguns daqueles indivíduos que estavam ali. Estava criada uma ideia muito interessante, que é a ideia da consciência coletiva, que foi estudada mais tarde por aquele sociólogo Émile Durkheim. Então, a depender do nosso objetivo em relação à sociedade que desejamos formar, nós podemos nos basear ou em Esparta ou em Atenas. Eu prefiro Atenas. Se o objetivo, então, é o de criar mente pensante, então vamos para Atenas. E assim sendo, por que não analisar, para início de conversa e para início das nossas reflexões, um olhar muito especial, o olhar Pickler-Locke. Tá? Eu nem diria apenas analisar, né? Mas sim colocá-lo em prática imediatamente. Vamos ver por quê? O vínculo, segundo o olhar Pickler-Locke, é uma das coisas mais importantes de toda a educação, para quem pretende uma educação de pessoas pensantes. Tá? Bom, isso começou com uma necessidade de desenvolver crianças em orfanatos durante a guerra. Aí, M. Pickler desenvolveu a sua metodologia afetiva, que foi chamada de olhar Pickler-Locke, cujas características mais importantes têm sido absorvidas por diversos educadores nas suas próprias metodologias. Inclusive, eu acredito que Aventino Agostini absorveu bastante de Pickler-Locke também. Tá? A influência desse seu olhar já alcançou, então, educador em todo o mundo, embora, infelizmente, em escolas pontuais, com poucos alunos, quando nós temos a oportunidade de encontrar profissionais de educação dedicados a incorporar o processo educacional de seus alunos em seu próprio propósito de vida. Quando a gente encontra isso, aí é maravilhoso. Mas só que não é muito comum. Nos demais, são mantidas as metodologias tradicionais, impessoais, que são herdadas das escolas públicas de Esparta, como nós vimos, né?
quando o coletivo supera o individual. E o aluno passivo segue as ordens determinadas pelo docente, sem possibilidade de qualquer tipo de questionamento ou reflexão individual. Variam muito, mas no fundo, é tudo a mesma coisa. As características mais marcantes desse olhar Pickler-Locke é o seguinte: a atividade autônoma da criança. A criança é considerada como já tendo nascido como sujeito ativo com suas próprias potencialidades e competências, e com condições de aprender pela observação do outro, pela observação do meio, pela observação do mundo, ou seja, por aquele processo que nós temos falado nas nossas lives de alteridade formando identidade. E o vínculo afetivo, segundo o olhar Pickler-Locke? O professor ou cuidador, né, deve estabelecer o vínculo afetivo por meio, inicialmente, do seu olhar ativo com afetividade. O amor tem que estar presente o tempo todo. Então, esse olhar buscando captar as reações das crianças, os momentos em que ela demonstra sensações prazerosas, sensações de desagrado, coisas assim. Assim, o professor ou cuidador, né, deve procurar transformar em sensações agradáveis todas as suas ações com a criança, como a hora de dar alimentação, de dar banho, de trocar fralda, trocar roupa, isso desde o bebê, desde o bebê. Essa presença afetiva e respeitosa do professor cuidador é o que vai dar segurança e vai encorajar o bebê ou a criança a iniciar com sucesso a exploração do ambiente. Sem essa segurança emocional, o bebê ou a criança vai estar em processo defensivo, vai desenvolver uma sensação de desconfiança em relação ao outro, em relação ao meio, em relação ao mundo. E isso também é muito falado por Vallon, Piaget, Erik Erikson, mais tarde. Né? Outra coisa nesse olhar é a consciência de si e do outro. Por quê? Porque estabelecendo esse vínculo, o professor cuidador tem que manter uma postura de não intervenção, mas demonstrando participação afetiva, como troca de olhares, apoio verbal, compartilhando momentos de alegria, momentos de atividades lúdicas, como se ambos estivessem no mesmo processo de busca do conhecimento, de descoberta do ambiente, coisas assim. Essa relação, então, é que permite o desenvolvimento na criança da consciência de si e do outro, reforçando o seu autoentendimento desde essa mais tenra idade. Desde bebê. Tá? O professor cuidador deve estar atento aos movimentos em que a criança demonstra o prazer de estar só. Isso também é importante, só consigo mesma. E manter a postura, então, de observação afetiva sem interferir. Esse momento tem que ser descoberto. Mas ele deve fazer isso com total atenção nos seus gestos, nos seus olhares e outras demonstrações de suas potencialidades, competências, tá? Coisas que estão latentes, coisas que estão em processo de descoberta, coisas assim. Né? O olhar desse professor cuidador, então, deve ser o mesmo olhar, por exemplo, do psicanalista com o seu paciente. Ou melhor ainda, o olhar do psicomotricista, já que no caso do psicomotricista, além da observação da psique, necessita da observação com interferência afetiva dos movimentos corporais, já que o contato físico também tem importância fundamental no estabelecimento desse vínculo. Agora, essa criança precisa também do equilíbrio orgânico-psíquico para ter o seu bem-estar, lógico, senão nada disso vai adiante. A teoria do vínculo, então, pressupõe que a criança esteja equilibrada orgânico e psiquicamente. Tá? O que significa o quê? Que toda atenção também deve ser dada ao seu processo de alimentação, de eliminação de parasitas, complementação dos níveis de vitaminas e todos os demais cuidados do processo digestório, tá? Como, por exemplo, o tratamento de comorbidades como a disbiose intestinal, que é muito importante. Né? E essa atenção é primordial, porque, principalmente devido a que os principais neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar são liberados exatamente pelo cérebro do intestino, o cérebro entérico. Então, a alimentação, esse processo todo, age diretamente na liberação desses hormônios neurotransmissores.
Porque, por exemplo, 90% de toda a serotonina, 50% de toda a dopamina e mais outros 30 diferentes hormônios neurotransmissores são liberados pelo processo digestivo. Pois é, amigos. Esse é mais um tema para reflexão de todos nós. Eu não digo nem de todos vocês, porque eu entro nessa com reflexões diárias também, né? Faz parte do meu processo de entendimento de mundo também. Até hoje, viu? Não achem vocês que vocês novos, etc., estão num processo de entendimento de mundo que nós, idosos, não temos mais. Não, senhor. Nós temos isso e temos que ter a vida toda. Mas eu acredito que com isso nós vamos dar passos largos rumo a uma nova realidade educacional no nosso país. Basta nós nos juntarmos para isso, né? Então vamos aprender e divulgar tudo isso, né? A partir desse nosso primeiro encontro. A oportunidade está aí, o nosso primeiro encontro de formação continuada, que vamos realizar na primeira semana de fevereiro. Eu peço até que vocês observem, inscrevam-se já, né? Porque nós vamos ter que ter vagas limitadas para permitir o debate, o esclarecimento de dúvidas de todo mundo que estiver participando. Então, inscrevam-se também no nosso canal, tá? Deem seu like, ativem o sininho de notificação, compartilhem com os amigos, porque quanto mais longe nós formos com o nosso canal, com os nossos vídeos, com as nossas lives, lógico, mais famílias, mais terapeutas, mais profissionais da educação poderão ter essa nossa ajuda e, obviamente, né, mais crianças certamente vão ser salvas da exclusão escolar e da exclusão social. E participe também das nossas lives. Lembrem que, normalmente, após o pôr do sol, a gente tem uma live de 15 minutos, meia hora. Basta ativar o sininho de notificação e ficar atento. Chegou o pôr do sol, fica atento e vamos conversar. Pois é, amigos. Então, vocês sabem que é sempre um prazer imenso poder chegar até todos vocês. Tá? É um prazer inenarrável. Recebam, então, todos vocês um forte abraço e até mais tarde.